Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas pelo canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lembrando, o canal cada vez mais se tornando aí dinâmico, relevante, podemos assim dizer, e contamos evidentemente com a parceria, colaboração de todos. Pedimos evidentemente que vocês estejam aí compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal e, claro, chamando, convidando colegas, amigos, amigas, os parentes, familiares de uma forma geral, para também estarem aqui apoiando, colaborando com esse projeto, curtindo e, claro, debatendo. Eis aí a nossa função aqui do Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E não é fácil não, né, minha gente? Não é fácil não. Agora, essa semana um assunto um tanto quanto polêmico, com certeza vai tomar aí, creio que, grande parte do nosso Notícias Comentadas. E mais uma vez, o pobre Afeganistão. Novamente a bola da vez do noticiário internacional. Até pouco tempo era um país relativamente esquecido, novamente esquecido pela imprensa, e podemos dizer que até parte disso, né, tenha também contribuído com o que acabou acontecendo agora recentemente. Então, a situação delicada, mas que vamos abordá-la aqui no programa de hoje também. Antes de entrar nessa seara, focando aqui mais na região, Vale do Paraíba, nossa São José dos Campos e tudo mais, falar do caso Macapá, ele que é diretor e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Eu convido a todos a assistirem a entrevista que foi feita com ele aqui pelo canal nesta semana. Confesso que está muito boa e lá ele explica, é feito um maior detalhamento sobre como foi aquele período, as atividades, a atividade sindical e também como foram as greves, as intervenções, a manifestação que o próprio Macapá, entre outros, participaram e que agora ele sofre todo um processo criminal em cima dele, inclusive querendo levá-lo à cadeia. Sabemos que lutar não é crime, o que ele fez foi em prol de trabalhadores, de pais e mães de família que conseguiram garantir o seu emprego, o seu sustento. Fala-se tanto em emprego e sustento, e na hora que alguém luta por essa causa, aí querem colocá-lo, taxá-lo como criminoso. Então, tá aí uma questão que precisa ser melhor avaliada. E nessa entrevista concedida aí ao Guilherme, ele explica melhor o que foi que se passou exatamente e inclusive algumas responde aí algumas questões importantes para entendermos o contexto do momento e o atual contexto político social brasileiro. Lembrando que as coisas nunca são separadas, ainda mais quando se fala de política e as relações cotidianas, dificilmente podemos separar aí uma coisa da outra. Falando aí sobre o caso do Macapá, também a ver com política e agora mais no quesito da segurança pública, também envolve lei e envolve polícia.
Eu sei que é um caso que já não está, como a gente pode dizer, tão quente, não é hot news como alguns costumam utilizar no jargão jornalístico, mas de qualquer forma foi discutido entre nós aqui do canal e achamos importante trazer à tona aqui para ser comentado também. Jovem é morto em ação da Polícia Militar em São José dos Campos. De acordo com a família, o motoboy saiu de casa para buscar um jogo de videogame e foi alvejado a cerca de 100 metros de casa. Ele deixa 2 filhos. Polícia alega que suspeitava de que jovem estivesse traficando drogas. Não foram encontrados entorpecentes com ele. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho para mim, tem gente que adora essa expressão, né? Eu tenho aqui para mim, embora vai saber, né? Não dá pra gente a princípio provar nada disso daí. Mas isso tá com cara de execução mesmo, alguma coisa que devia estar mal resolvida, talvez um acerto de contas, não sei, não posso afirmar. Mas em que pese qual foi o real motivo, o que não podemos negar no fato principal aqui da notícia, esse caso no Jardim Americano, bairro aqui de São José dos Campos, é a agressividade, a falta de justiça e direitos sociais com que a população mais, digamos, periférica, mais marginalizada, no sentido da margem do grande capital, está submetida com relação à ausência do Estado naquilo que precisa e o excesso do Estado no que se diz respeito à militarização da sociedade, ao policiamento e muitas vezes naquele policiamento que ao invés de vir como uma possível, uma aparente proteção à segurança pública, ela vem no sentido de executar, no sentido de perseguir, no sentido de calar e amedrontar aqueles tantos trabalhadores e trabalhadoras que cotidianamente precisam conviver com o medo de como serão abordados ou não pela polícia, em especial a polícia militar, nas periferias das grandes cidades. Eis aí uma situação concreta como essa que a gente pode ver, a pessoa simplesmente desarmada, sem entorpecentes, nada que pudesse de fato alegar que ela estava em atitude suspeita ou agindo de forma criminosa. Ele poderia até ter sido abordado e, ao conferir que não havia nada irregular, ser simplesmente liberado. Já era estranho a abordagem, entre aspas, vou aqui chamar, da forma que foi. E essa abordagem já culminou no assassinato, na morte do jovem, que, como a própria família testemunhou e alegou, não foi encontrado drogas, armas, nem nada do tipo com o rapaz. Então a gente fica aqui, no mínimo, questionando o que de fato houve, o que está por trás disso, qual foi a real intenção. E a princípio, apenas o policial que foi preso após a ação, só saberíamos caso ele resolva de fato falar e abrir o jogo sobre o que é que, afinal de contas, aconteceu. Independente disso, é preciso ressaltar aqui o papel nefasto que grande parte da corporação polícia militar acaba cometendo com os chamados excessos de poder, decisões arbitrárias
E em casos como esse que acabamos aqui de falar, infelizmente levaram, né, ceifaram a vida do Lelis. Ele que foi então alvejado com um tiro no peito e morreu no mesmo local do crime devido à ação de um policial militar. Nisso, no bairro Jardim Americano, aqui em São José dos Campos, quando ele se encontrava a 100 metros de sua casa. Uma situação um tanto quanto triste. Óbvio que a gente gostaria que não se repetisse, mas infelizmente essa não foi a primeira e, repito, infelizmente sabemos que não será a última. Aliás, diga-se de passagem, eu não tenho aqui esse levantamento, mas ó, vai saber quantas ações semelhantes, quantos casos semelhantes acabaram não acontecendo nessa última semana e muitos sequer foram parar na capa dos grandes jornais. É uma situação bastante triste e delicada. Falando em situação triste, bom, o Afeganistão, né? Ai, ai. Lembrando aqui no alto dos meus 10 para 11 anos, quando o presidente estadunidense George W. Bush decidiu, em resposta ao atentado da Al-Qaeda, do grupo terrorista Al-Qaeda, chefiado por Osama Bin Laden, às Torres Gêmeas, decidiu atacar o Afeganistão, invadiu o Afeganistão para extirpar, tirar o poderio do grupo terrorista Talibã, que eram os chefes de Estado, era o grupo dominante, o grupo político local, e podemos dizer que uma ditadura com diversas atrocidades, práticas criminosas totalmente contrárias aos direitos humanos, em um país paupérrimo, com condições degradantes de vida, entre outros males que podemos inclusive indicar aqui para vocês, embora isso seja uma mísera fração da miserabilidade que vemos hoje em dia no Afeganistão, o livro Caçador de Pipas. Aqueles que leram devem estar bem recordados, mais ou menos, da história. E por lá, e claro, se puderem, com outras bagagens literárias históricas, acompanhar um pouco de como foi a passagem do Afeganistão, mais ou menos dos anos 60, 70 para cá. Como era o país naquela época, qual era mais ou menos a linha política, como era a situação de vida da população e tudo que eles foram passando com intervenção da União Soviética, com intervenção de exércitos exteriores, com a própria articulação dos Estados Unidos que criaram o Talibã para poder combater os soviéticos, depois o próprio domínio do Talibã sobre esse país durante anos. E aí sim, finalmente, no que ocorreu após a passagem da intervenção estadunidense que retirou o Talibã e outros governos que se sucederam, e nenhum deles conseguiu de fato segurar, concretizar e eu não vou dizer aqui resolver, né? Mas pelo menos melhorar de fato, concretamente, articular a coisa no país de forma a não termos mais que ver e repetir situações como essa do Talibã está
invadindo e tomando da forma como tomou, província por província, capital por capital, até dominar por completo o país. Então, uma situação aí realmente estranha, estranha entre aspas, e podemos colocar aqui vários fatores, várias questões que podem ser lançadas. A gente vê aí um relativo fracasso, uma má condução da política externa do governo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Também a falta de liderança política, a falta de coordenação e de um projeto de país mais construtivo do próprio Afeganistão, vide os governos locais que não conseguiram se estabelecer e não conseguiram se manter e formar um exército que inclusive pudesse impedir o ataque e a chegada desses grupos terroristas há muito expulsos do país e que conseguiram se preparar, se militarizar e retornar ao ataque. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de algo aí que ocorreu há 20 anos, né? Então, muitos desses soldados aí, entre aspas, do Talibã, são pessoas que deviam ter a minha idade quando da invasão dos Estados Unidos, ou pouca coisa mais velhas, e hoje são novos guerreiros, novos soldados aí, articulando o grupo terrorista que hoje, infelizmente, retoma o controle político do Afeganistão. Não podemos negar também a participação da China. Não vou aqui entrar em questões que eu não tenho o profundo arcabouço para estar teorizando ou abordando, mas eu tenho algumas convicções baseado em relatos, notícias e colocações de outros jornalistas, historiadores e analistas de geopolítica internacional, do quanto a China está permeando, se aproveitando e dentro desse seu capitalismo burocrático de Estado, que nada tem de comunismo. Mas nada tem de comunismo, isto é capitalismo apenas gestado pelo Estado chinês. Se você quer vir falar de socialismo, de comunismo, eu sugiro você reavaliar as suas leituras e irmos para outro papo. Mas colocar a China aí como sendo um país socialista, comunista ou qualquer coisa aí desse tipo, eu infelizmente vou ter que dizer que Marx, né, Karl Marx e Friedrich Engels estariam, se vivos, olhando e achando muita coisa esquisita aí dessa teoria. E, portanto, a China nada mais é do que um conglomerado aí, do que um país que usa de um discurso e de uma mentalidade distorcida do que é o socialismo e busca então a enriquecer às custas de uma exploração disfarçada de liberdade e democracia para a sua população e, consequentemente, quer levar essa política também para outras localidades, para outros países e sente-se, evidentemente, na necessidade de conquistar
regiões como o Afeganistão e ampliar o seu projeto colossal, conhecido como a Nova Rota da Seda, que seria justamente da China, atravessando toda a Ásia até o Oceano Atlântico, a nova Rota da Seda, já que ela havia a chamada Rota da Seda na época das grandes navegações, na época do capitalismo mercantilista, né, como a gente costuma estudar e aprender na escola. Então agora a China procura, através de um capitalismo mais século XXI e o seu discurso distorcido de socialismo, fazer a sua geopolítica e, claro, tentar o quanto antes nesse século XXI se superar os Estados Unidos e se consolidar como a nova grande superpotência mundial e veremos no que é que tudo isso vai dar. E o que isso tem a ver com o Afeganistão? Tem a ver que a China, não de hoje, mas já vendo a intervenção e a retomada do poder por parte dos talibãs, apenas se aproximou do grupo, inclusive tentando todo tipo de apoio, diálogo, parceria comercial, para justamente os planos não ficarem inimigos, para as visões não ficarem distorcidas e beneficiarem de uma forma geral tanto China quanto Afeganistão e qualquer outro que busque virar parceiro nessa linha comercial. É claro que vocês verão outras vertentes, outras notícias que vão abordar essa questão. Essa, que aliás eu cito aqui também o Esquerda Diário, entre outros jornais, vão numa linha mais ou menos parecida com essa que eu trago aqui, e particularmente são as visões até o momento que, no nosso entendimento, são as mais plausíveis, as mais pé no chão com a realidade, e que não se trata aqui de você, credo, defender o Talibã, ou defender os Estados Unidos, ou defender a China. Eu, particularmente, não defendo nenhum deles e, infelizmente, sinto muito pela população inocente do Afeganistão que nada tem a ver com essa história e não suporta mais tantos episódios de horror em seu país, e principalmente as mulheres e crianças que serão as mais profundas e desgraçadas vítimas dessa nova guerra ao horror que até agora está 1-0 para o horror. Infelizmente, o Talibã retoma o poder no Afeganistão, mostrando ao que veio e ao que pretende para se tornar o que eles pretendem se tornar neste século, o capitalismo estatal chinês e o desastre estadunidense na sua derrocada e falta de estratégia geopolítica internacional. Não estou aqui pedindo para que ninguém concorde comigo, estou pedindo para refletirmos sobre essa questão e, independente do que cada um crê, independente da religião de cada um, orem pelo Afeganistão, orem pelo mundo. Afinal, e isso é tema para uma outra discussão, não é só no Afeganistão, infelizmente, que estamos vendo situações semelhantes a essa, ou ainda veremos situações semelhantes a essa. Muito obrigado e acompanhem o nosso Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.